Eu almoçava com alguns companheiros nesta última quarta-feira lá no Bodódromo, na cidade de Petrolina, e enquanto nós éramos servidos, nós nos deparávamos com uma cena que não é costumeira lá no Bodódromo e já fazia tempo que não era vista em nenhuma parte do país. Algumas crianças e jovens encostavam nos espaços dos restaurantes, cada um com uma vasilha na mão, e chamava a atenção dos funcionários do restaurante e pedia para que pudesse colocar alguma sobra de comida nessas vasilhas. Nós chamamos o gerente do restaurante, perguntamos a ele se essa cena se repetia todos os dias, e ele então nos disse que sim, que nos últimos dias isso vem acontecendo com frequência. Crianças e jovens vão para os restaurantes lá do Bodódromo, relatam a necessidade da sua família e pedem para que os proprietários dos restaurantes possam então lhes socorrer com a sobra da comida. Os gerentes, nessa oportunidade, o gerente do restaurante o qual nós nos encontrávamos, pediu para que o grupo de 4 jovens com crianças ficassem no lado externo do restaurante, aguardando até o momento em que o restaurante fosse esvaziado, para que eles pudessem fazer o levantamento e em seguida então a doação. O que é que nos chama a atenção? É que algo semelhante fazia tempo que nós não víamos no Brasil. E ultimamente isso vem acontecendo, famílias estão pedindo socorro, pessoas estão passando necessidades, e por incrível que pareça, isso não sensibiliza as autoridades brasileiras, sobretudo os senhores integrantes do Congresso Nacional, do STF, nem tampouco da Presidência da República. Por isso que nós achamos que é hora de sentar os demais integrantes dos 3 poderes para autoanalisar a situação Brasil, não apenas no que diz respeito à questão da pandemia. Isso é gravíssimo e precisa evidentemente de cuidados especiais, até mesmo porque o país já vem há mais de um ano lidando com essa situação, e a única certeza que temos é que só encontraremos a solução definitiva quando tivermos o número suficiente de brasileiros imunizados. E vamos aguardar que a aplicação dos imunizantes possam avançar para alcançarmos o resultado favorável. Com relação à política, nós podemos observar que o prefeito da cidade de Petrolina, Miguel Coelho, tem avançado com as conversações com diferentes autoridades do estado. Entre eles esteve o ex-senador da República, Armando Monteiro, que foi candidato a governador nas últimas 2 eleições, 2014 e 2018. Conversou também com prefeitos de diferentes municípios, entre eles Lupécio, o professor Lupécio, da cidade de Olinda, e tantos outros de diferentes municípios, principalmente da região metropolitana do Recife. O prefeito de Petrolina procura conversar com esses integrantes da política pernambucana sobre a administração pública? Claro que não. Embora oficialmente o tema tenha sido administração municipal, necessidade de se discutir as administrações nesse momento e pós-pandemia, mas o assunto tratado preferencialmente foi sucessão estadual, que acontece em outubro do ano que vem.
e o nome do prefeito de Petrolina é visto, todo mundo sabe, como um potencial candidato ao governo do estado de Pernambuco. Então ele está começando a pavimentar a estrada que possa lhe levar à candidatura ao governo do estado de Pernambuco no ano de 2022. Com relação à presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se coloca como possível candidato ou alternativa das oposições para disputar a eleição presidencial, ele deu recentemente mais uma demonstração de que está interessado a entrar nessa disputa. No início do ano, o PT, com participação direta do ex-presidente Lula, tomou uma decisão de que seria a abertura de um processo de expulsão da deputada federal Marília Reis do estado de Pernambuco, dos quadros do partido. Isso porque foi visto por alguns e também pelo próprio Lula de que Marília Reis teria desobedecido orientações partidárias no que se diz respeito à disputa por uma das vagas na mesa da Câmara Federal. Esta semana, Lula procurou Marília e conversou sobre sucessão estadual. E já vê o nome de Marília com bons olhos para essa disputa. É claro que a intenção de Lula é outra. O que ele quer dizer é que o PSB não se atreva a avançar nas negociações com Ciro Gomes para uma possível aliança entre as duas legendas, PSB e PDT. Lula quis deixar bem claro que se o PSB fizer isso, o PT vai ter candidato próprio no estado de Pernambuco e, com isso, assegurar o apoio do PSB às pretensões de Lula de retornar ao comando administrativo da República Federativa do Brasil. Aí é claro que Marília Reis passaria a ter o nome rifado mais uma vez. Vamos aguardar os próximos acontecimentos na política estadual e na política nacional. Sou Didi Galvão e esse é o nosso podcast.